Ok, muito bem. A gente vai retornar aqui com o nosso vídeo aqui do ponto onde paramos, né? Muitos de vocês com certeza já conseguiram, né, montar a fonte. Então a gente vai concluir aqui esse análise do esquema eletrônico e com certeza todos vocês vão conseguir montar essa fonte, né? Certo, então desse lado do transformador a gente tem aqui 7 componentes. Então o transistor é um NPN, geralmente as fontes usam o 2SC945. Algumas outras fontes usam o 2222 e alguns outros transistores, né? Só atenção aí na hora da pinagem desse transistor, né? Esses dois diodos aqui, FR103, né? Ele tem essas opções aqui que eu posso usar no lugar dele, né? Inclusive o próprio IN4148, né? Desse lado de cá eu posso deixar todos os 4 IN4148, né? Então esse capacitor eu posso usar também de 2,2 microfarad por 50 volts, né? Então observe aqui a base desse transistor e a base desse transistor é onde iremos soldar os fios verdes que vem lá da plaquinha, né? Então aqui é a ligação do cátodo do diodo com o lado negativo do capacitor e os dois seguem aqui com o fio azul. Esse fio azul vai ser ligado no negativo da plaquinha. Aqui o pino central é onde vamos ligar aquele fio amarelo. Então veja aí que nesse transformador o center tape é realmente o pino do centro. Então desse outro lado aqui a gente vai ter 6 componentes, né? Observar aqui a polaridade do capacitor. O positivo vai ficar para esse lado aqui, né? Esse resistor de 22 ohms eu também posso substituir por um diodo IN4148, né? Então esse aqui é um esquema eletrônico de uma fonte com o TL494 que a gente consegue baixar aí da internet. Então a partir desse daqui foi de onde eu fiz esse resumo desse projeto que a gente está montando aí, né? Então observe aqui que nesse esquema ele usa aqui 2 IN4148 aqui ligados em série, né? Então eu posso aqui usar tanto o resistor de 22, como eu posso também estar usando o IN4148, certo? Então veja aqui que eu estou usando 2 diodos aqui em série, né? E aqui eu estou usando o capacitor de 2,2 microfarad por 50 volts. Posso usar tanto de 1 microfarad como esse de 2 microfarad, né? Então aqui os fios cinzas é o que serão ligados nos emissores dos transistores. E esses 2 fios roxos serão ligados nas bases dos transistores, né? E o fio branco vai diretamente para o transformador de potência, né? Nesse lado aqui nós vamos ter o capacitor de poliéster de 1 microfarad, né? Uma atenção que se deve ter também quanto à potência desses resistores aqui. Esse aqui é de 1 watts, esse aqui também de 1 watts e esse outro resistor também aqui de 1 watts, né? Então esse transformador é todo original, não tem nada de modificação nele. Desse lado primário do transformador temos aí o resistor em série com o capacitor, fazendo aí o desacoplamento, né, do ruído gerado aí pela alta frequência. No esquema lá a gente tem um resistor de 100 ohms e aqui nós estamos usando de 47 ohms. O capacitor aqui é de 2,2 nanofarad, né? Lá no esquema nós temos um capacitor de 1 nanofarad. Então aqui cabe uma certa tolerância nesses valores, né? Você vai observar aí que as fontes usam valores variados, mas todos eles próximos a esses valores. Então esse resistor e esse capacitor eles vão esquentar bastante. Então por isso que aqui precisa ser o resistor de potência. Então, e também esse capacitor está marcando aqui 1 kV, né? Ele é um capacitor que aguenta aí uma alta voltagem, né? Então aqui do lado secundário, você está vendo aqui que está interligado aqui esses pinos, né? Então que é justamente aonde sai os 5 volts lá da fonte. E esses outros 2 pinos é onde sai a tensão de 12 volts, né? Que a gente está utilizando aqui. Então do lado secundário também tem o resistor em série com o capacitor para fazer também o desacoplamento do ruído da alta frequência, né? Então veja que aqui eu estou usando até um resistor de menor potência. Ele aqui é um resistor de 15 ohms e o capacitor 103, né, 500 volts. O diodo, nós estamos usando aqui 2 diodos em paralelo, ó. Então esse lado aqui está junto aqui, né?
os dois pinos centrais estão juntos, já vai direto aqui para a bobina, né? E os outros pinos aqui no outro terminal, né? Então temos aqui esses dois fios mais grossos que são usados lá para os 5 volts, né? Tem esse outro fio fino aqui, né? E o que a gente vai usar é essa outra bitola aqui, ó. É justamente também o que está lá na fonte, usada para os 12 volts, ó. E aqui na saída, né, juntamente com o capacitor, estou usando um resistor de 270 ohms. Você não pode colocar aqui um valor acima de 270, porque ele pode não dar a partida, né, quando a fonte estiver sem carga. Então, às vezes, quando eu não encontro um resistor com valor aproximado, né, eu ligo dois resistores de 100 ohms em série, né, pelo menos aí de 1 watts. Então veja aqui que a tomada central aqui do secundário já vai direto aqui para o negativo, né? E aqui o fio do positivo, né? Então o capacitor de 2.200 microfarad por 50 volts. Então veja que aqui eu estou usando um capacitor de quase 170 microfarad por 200 volts, né? Então muitas vezes, se você vai jogar uma fonte para uma tensão, se você for usar uma fonte em 24 volts, por exemplo, às vezes você pode não encontrar o capacitor aí de 50 volts. Então você tem essa opção aqui, né? Logicamente que aqui o ideal é que eu tenha uma alta capacitância, né? Então, como algumas vezes você vai fazer apenas um carregador de bateria, então você pode usar esse capacitor, que é justamente o que a gente encontra nas entradas das fontes, né? Para alta tensão. Então o ponto B da plaquinha não está ligado em nada, o fio vermelho, fio amarelo também não. E a gente vai medir aqui a frequência nos dois fios verdes, né? Aqui eu estou na escala de 200 kHz de frequência. Então a frequência de 30.3 kHz, né? E a mesma frequência eu tenho que ter no outro fio verde aqui. Então aqui também uma frequência de 30.3 kHz. Então vou jogar aqui na escala de 20 volts. Vou medir aqui a tensão nesse. Então aí está dando 6.95 volts. E no outro fio verde tem que dar bem próximo ao mesmo valor. 6.9394. Então, para continuar a montagem, você tem que obter esses valores ou valores próximos a esse, né, na sua plaquinha, né? Agora a gente vai fazer o teste já conectando aqui o transformador. Então veja aí o fio amarelo ligado no center tape e os fios verdes ligados na base dos transistores. Esse fio azul está indo aqui para o negativo aqui da plaquinha. E o restante dos fios por enquanto estão desligados, né? Tem o positivo e o negativo já ligados aqui na bateria. Então, como agora a gente vai medir a parte secundária do transformador, né, que é isolada, né? A minha plaquinha está alimentando esse circuito aqui. Então eu vou medir agora a frequência nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, né? Eu estou colocando a ponta de prova negativa desse lado aqui do enrolamento. E a ponta de prova positiva eu estou colocando nesse ponto aqui, ó. Que é lá nos fios roxos, né? Então ali eu estou tendo, ó, 30.3 no primeiro enrolamento, né? E aí 30.3 também no outro enrolamento, né? Então aqui é um teste básico que a gente pode fazer com o multímetro, né? Para ter aí uma noção de que está indo tudo bem, né? Então agora aqui a ligação da parte de potência, né? Então esse lado do capacitor está indo para o coletor do primeiro transistor. Então esse ponto central aqui, ó, vai para o capacitor de 1 microfarad por 250 volts. E o lado aqui negativo do capacitor vem aqui para o emissor desse transistor aqui da parte de baixo, né? Então agora, para terminar, falta só aqui a ligação da placa e desse transformador aqui com o restante do circuito. Esse enrolamento que tem a derivação, ele está ligado nesse transistor da parte de cima, né? Ou seja, esse fio cinza vai para o emissor
E o fio roxo dele aqui vai para a base, né? Desse transistor aqui de cima, né? Que no caso aqui é o primeiro, né? Então tá aqui o fio roxo ligado na base e o fio cinza ligado aqui no emissor. O outro enrolamento vai vir para esse outro transistor aqui do mesmo jeito, ó. E a derivação, que é o fio branco, ele vai para o transformador. Então tá aqui o fio branco ligado nesse pino aqui do transformador, né? Então aqui o ponto A da plaquinha é onde vem a alimentação positiva. Então que vem aqui diretamente da saída do diodo, né? E aqui da saída 12 volts vai a amostra da tensão lá para o ponto B, né? Então, e com isso a gente tem aí todas as ligações feitas e a fonte já pronta para funcionar, né? Então aqui nunca é demais lembrar a questão do isolamento desses transistores, né? Todos os dois aqui com a mica isolante, né? E também com aquela anilha que fica aqui por baixo do parafuso, ó. Então aqui no diodo você vê que aqui não tem um isolamento, né? Porque eu coloquei dois diodos em paralelo e eu coloquei aqui um parafuso nos dois, né? Então aqui não vai ter problema porque essa parte aqui está em paralelo com a outra, né? Essa parte aqui é os 12 volts. Se colocar a ponta de prova negativa aqui, né, vai dar um curto-circuito. Então ter muito cuidado aqui com esse detalhe, né? E como vocês notaram aí, ela não tem proteção contra curto-circuito e nem sobrecarga, né? Então se você der um curto-circuito aqui na saída, né, o que é que vai acontecer? Você vai queimar os dois transistores, né? O objetivo foi fazer essa fonte bem simples e, no entanto, uma fonte bem potente, né? O que a gente pode fazer é tentar usar aqui na saída, né? Na saída 12 volts, é tentar usar um fusível automotivo de 30 amperes, né? Às vezes, mesmo você usando o fusível, ele ainda vai queimar o transistor, né? Então essa fonte, quando acontece um curto-circuito ou uma sobrecarga, geralmente o que vai queimar são apenas os dois transistores. Muito dificilmente vai queimar outra peça, né? Uma outra forma de tentar proteger a saída, né, é também usar um disjuntor de 10 amperes aqui no fio vermelho, no fio positivo, né? Então se eu for usar apenas como um carregador de baterias, né, eu posso estar utilizando esse disjuntor, porque nesse caso eu não vou estar utilizando uma corrente muito alta, né? Agora a gente vai ver aqui uma situação onde, por exemplo, né, eu queira usar essa fonte aqui, né? Uma fonte aí que eu vou precisar de 20 amperes, né? Então, apesar dessa fonte aqui ser de potência, né? Então aqui o capacitor 680 por 200 volts, né? Esse transformador aqui já é bem potente. Aqui os diodos na saída. Então se eu quiser usar essa fonte para ligar o meu no break online, eu não vou conseguir, porque quando eu ligar uma corrente alta, ela vai desarmar, porque ela tem o sistema de proteção dela, né? Então ela usa o circuito integrado aí a 2012, né? Se fosse um TL494, eu apenas aterraria o pino 4, né? Se eu aterrar o pino 4 no TL494, eu desativo o sistema de proteção. No entanto, nesse circuito integrado, eu não sei como é que faz para desativar o sistema de proteção, né? Para que eu pudesse usar a corrente total, né? Eu encontrei essa fonte na sucata, né? E o único defeito dessa fonte era um capacitor aqui da linha de 5 volts, que aparentemente ele estava tudo normal, mas na parte de baixo ele tinha um furo no capacitor, né? Então eu fiz o reparo e essa fonte está aqui funcionando normalmente. Para que eu possa usar a corrente total dessa fonte, né? E para que eu possa também aumentar para 14 volts, o que eu posso fazer é usar essa placa que a gente fez, né? Para controlar essa fonte. Eu vou fazer alguns procedimentos. Eu preciso matar esse circuito integrado, né? Então para isso eu vou apenas retirar esse MOSFET aqui que controla a fonte auxiliar, e com isso eu tiro da jogada o circuito integrado, né? Então a outra coisa que eu vou fazer é colocar esse resistor de 330K da base para o coletor nos dois transistores de chaveamento. Então, porque as fontes ATX elas não usam esse resistor, né? E aqui está pronta já a fonte com essa modificação, ó.
Esta placa agora está controlando toda a parte de potência, né? Eu transformei essa fonte ATX numa fonte AT, controlada pelo TL494. Vamos ver então os detalhes, né? Eu retirei aqui o MOSFET, que fazia aqui o chaveamento da fonte auxiliar. O circuito integrado não precisa tirar, pode deixar todos os componentes aí na própria placa, só se realmente quiser. E aqui da base para o coletor, nos dois transistores, eu coloquei aqui o resistor de 330K, né? Então agora eu vou mostrar como é que eu fiz as ligações aqui da placa. Então o fio amarelo, ele vai entrar no center tape desse transformador aqui. Eu identifiquei aqui os pinos, né? Aqui está os dois transistores. Aqui é base, coletor, emissor. E o outro aqui de cima, base, coletor, emissor, né? Veja que os dois emissores aqui estão juntos. Então eu identifiquei que esses dois pinos aqui estão indo para os coletores, né? E aqui é o center tape do transformador. Então é onde está ligado o fio amarelo. Não precisa retirar nenhum componente. Do mesmo jeito os fios verdes, né, que vem da plaquinha. Já vai direto aqui para a base. Não precisa tirar nenhum componente, ó. Então aqui a alimentação negativa vem para o negativo da fonte. Aqui a alimentação positiva, a gente está tirando lá da saída do diodo de 12 volts, né? Aqui está o anodo, aqui o outro anodo, né? E aqui o pino do centro, que é o catodo. E é justamente daqui que está saindo a alimentação para a placa, né? A tensão aqui de referência, né? Que vai entrar no ponto B, a gente retira aqui da saída de 12 volts da fonte, né? Eu coloquei aqui o fusível automotivo de 30 amperes. Então, e aqui no caso o nosso diodo vai ser esse aqui do meio, né? Então a numeração dele é 3060. Então quer dizer que cada diodo dele suporta 15 amperes e uma tensão de 30 volts, né? Então aqui ele vai suportar tranquilamente a corrente e a tensão que a gente vai elevar para 14 volts. Os outros dois diodos você pode deixar no circuito ou pode retirar da placa, não tem problema. A partir de agora quem manda na fonte é a minha plaquinha com o TL494. Então aqui eu vou baixando aqui agora, ó. Então agora eu posso controlar. Só que nesse caso aqui eu não posso ultrapassar os 14 volts. Então se eu passar disso eu vou estourar os capacitores, né? Então se eu for usar essa fonte para uma tensão maior, eu tenho que tirar todos os capacitores, tanto da linha de 5 volts, da linha de 3 volts e da linha de 12 volts. Né? Essa fonte está utilizando dois transistores 2SD 209L, que é para 12 amperes. Então eu fiz aqui os testes utilizando até 25 amperes com a tensão de saída em 14 volts, né? Eu não quis arriscar mais do que isso. Então, beleza. A outra coisa que eu posso fazer também é instalar o TL494 diretamente na placa da fonte. Então, o circuito integrado original dessa fonte era o 7520. O que é que eu fiz? Eu retirei o 7520, coloquei aqui o soquete, eu retirei todos os resistores aqui ao redor, né? E instalei aqui o meu 7500, né? Que é o mesmo TL494. Eu deixei aqui apenas os componentes que eu vou precisar, né? Então aqui na parte de baixo eu fiz uma verdadeira reengenharia aqui, né? Ficou a verdadeira gambiarra, como se diz, né? Então aqui é um quebra-cabeça bacana de se fazer, ó. Eu tirei todos os componentes, cortei trilhas, coloquei jumpers e aqui eu instalei todos os componentes da plaquinha, ó. Aqui nos transistores de chaveamento eu coloquei os resistores. Aqui na saída eu coloquei dois diodos em paralelo. Aqui é o 20-100 e aqui também é outro 20-100. Para colocar em paralelo eu cortei as trilhas aqui do diodo da linha de 5 volts. E aí coloquei 3 jumpers para fazer em paralelo com da linha de 12 volts, né?
Então aqui eu estou somando 200 ohms aqui na saída com 2 resistores de 100 ohms. Então dessa maneira a gente vai conseguir aí recuperar bastante sucatas, dando aí uma nova vida, uma nova utilidade para essas fontes. Então eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, né? E em breve a gente está voltando aí com mais novidades. Peço que você deixe aí seu like, inscreva-se aí no nosso canal e divulgue aí os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.